Hoje, aprender a cultivar cannabis é algo relativamente simples. Basta alguns minutos na internet para encontrar livros, vídeos, canais e cursos especializados. Há informação suficiente para quem está plantando pela primeira vez e também para produtores experientes que administram cultivos comerciais. Mas durante boa parte do século XX, a realidade era completamente diferente. Quem decidia cultivar não encontrava manuais. Não existiam grow shops, bancos de sementes ou revistas dedicadas ao assunto. Cada planta era um experimento. Cada colheita representava meses de observação. E quase todo o conhecimento permanecia restrito a pequenos grupos que aprenderam na prática. É fácil esquecer disso hoje. Estamos acostumados a falar sobre genéticas, terpenos, iluminação, como se esses conceitos sempre tivessem feito parte da cultura canábica. E essa talvez seja a verdadeira história da cannabis moderna. Não apenas a evolução da planta, mas a evolução do conhecimento. Essa transformação aconteceu graças ao trabalho de dezenas de pessoas espalhadas pelo mundo. Cientistas que estudaram a planta quando quase ninguém levava o assunto a sério, breeders que preservavam variedades tradicionais antes que desaparecessem, ativistas que enfrentaram governos para mudar a percepção pública sobre a cannabis, e entre todos eles, um homem decidiu fazer algo diferente. Em vez de criar uma nova variedade ou liderar um movimento político, ele resolveu organizar aquilo que milhares de cultivadores aprendiam de forma isolada. Seu nome é George Van Patten, mas os cultivadores o conhecem como Jorge Cervantes. Para entender a sua importância, precisamos voltar alguns anos muito antes do personagem de chapéu, bigode e óculos escuros. Precisamos voltar para a década de 1970. Os Estados Unidos viviam um período de profundas mudanças. A geração que havia crescido durante os anos 70 carregava consigo o impacto da contracultura, da Guerra do Vietnã e das transformações sociais que mudaram o país. Ao mesmo tempo, a resposta do governo era cada vez mais dura. A guerra às drogas começava a ganhar força. Na prática, isso significa que qualquer pessoa envolvida com cannabis passava a correr riscos cada vez maiores. Mesmo assim, o consumo continuava crescendo. Grande parte da cannabis disponível vinha do México, Colômbia, Tailândia e do Líbano. A qualidade variava muito. Era comum encontrar flores prensadas, cheias de sementes e com pouca informação sobre sua origem. Era uma época que ninguém falava sobre linhagens. As pessoas compravam simplesmente maconha. E curiosamente, foi justamente dessas flores prensadas que nasceu a primeira geração de cultivadores americanos. As sementes apareciam por acaso. Enquanto alguns descartavam, alguns se questionavam. Era uma pergunta simples: e se eu plantar? Foi assim que milhares de histórias começaram, inclusive a do George. Nascido em 1954, George cresceu no estado de Oregon, uma região conhecida por suas florestas, montanhas e forte ligação com a natureza. Ainda jovem, desenvolveu interesse por jardinagem, fotografia e impressão gráfica, habilidades que mais tarde se tornariam fundamentais para sua carreira. Mas naquele momento, ele era apenas mais um jovem tentando entender uma planta cercada por desinformação. O seu primeiro cultivo foi bem simples, usando sementes de prensado mexicano, sem iluminação especial, sem fertilizante específico, sem qualquer garantia de sucesso. Hoje, sabemos que boa parte dessas sementes produzia plantas macho, que muitas carregavam características instáveis e que o potencial genético era bastante limitado quando comparado com genéticas modernas. George não sabia disso. Ninguém sabia. Os cultivadores não tinham respostas prontas. Eles estavam construindo essas respostas. Cada ciclo revelava uma nova descoberta. Uma planta crescia melhor em determinado solo, outra reagia de forma diferente à luz. Pouco a pouco, padrões começavam a surgir, mas esses padrões dificilmente ultrapassavam o círculo de amizades de quem o descobria. A informação permanecia fragmentada. Enquanto George aprendiam no Oregon, outros cultivadores enfrentavam exatamente os mesmos desafios em diferentes partes dos Estados Unidos. Na Califórnia, um pequeno grupo começava a experimentar cultivos em ambientes fechados. No norte do estado, regiões montanhosas, que mais tarde ficariam conhecidas como Triângulo Esmeralda, se transformava lentamente em um dos principais centros de produtores do país. Ao mesmo tempo, em diferentes partes do mundo, outra revolução acontecia longe dos olhos da maioria. Pesquisadores e colecionadores viajavam pelo Afeganistão, Paquistão, Índia, estudando variedades tradicionais cultivadas havia
séculos. Essas plantas, conhecidas hoje como lândraces, preservavam características únicas desenvolvidas pela adaptação natural ao ambiente. Nomes como Neville Toymakers, Robert Cornell Clark e David Watson ajudariam a preservar esse patrimônio genético antes que ele desaparecesse. Mas essa parte da história ainda estava começando. Lembrando que o melhor lugar para encontrar os seus equipamentos de cultivo é na Mars Hydro. LEDs, tenda, sistema de ventilação, tudo que você precisa para ter um cultivo de alto nível. O frete é gratuito, a garantia é de 5 anos e você consegue desconto utilizando o cupom PLANTAMEMO. Agora bora voltar pro vídeo. George sequer conhecia esses nomes. Sua preocupação era muito mais simples: fazer a próxima planta crescer melhor do que a anterior. Ele estava aprendendo a habilidade de observar. Fotografava folhas, comparava resultados, testava novas técnicas. Era um comportamento incomum para alguém que estava dando os primeiros passos. E talvez tenha sido justamente essa curiosidade que o levou para um caminho diferente da maioria dos growers daquela geração. No fim da década de 80, o universo da cannabis começava a mudar rapidamente. A circulação de sementes entre viajantes aumentava, as primeiras experiências com cruzamentos chamavam a atenção. Pela primeira vez, surgia a ideia de selecionar plantas não apenas para o consumo, mas para melhoramento genético. As primeiras genéticas estabilizadas começavam a circular e os cruzamentos ganhavam mais sofisticação. Expressões como Skunk, Hazy, Northern Lights deixavam de ser apenas nomes conhecidos entre pequenos grupos para se tornarem referências internacionais. Por trás dessas variedades existiam histórias fascinantes, mas havia outro desafio: de que adianta desenvolver genéticas extraordinárias se poucas pessoas sabiam cultivá-las corretamente? E era exatamente aí que George encontrava o seu espaço. Enquanto alguns revolucionavam a planta, ele revolucionava a forma de ensinar, sem grandes discursos e sem buscar protagonismo, apenas organizando informações que antes pareciam desconectadas. O que começou como anotações pessoais, logo chamaria a atenção de outros cultivadores. George percebeu que havia centenas de pessoas que enfrentavam as mesmas dúvidas que ele já havia passado antes. Ele percebeu que talvez fosse possível ajudá-las. Talvez fosse possível escrever um guia. Naquele momento, ele ainda não imaginava que esse projeto se transformaria no livro mais influente da história do cultivo de cannabis. Em 1983, ele tentou o caminho mais óbvio: procurar uma editora para lançar o seu livro. Porém, nenhuma das dezenas de editoras que ele levou seu manuscrito quis publicar o material. Ninguém fora da bolha queria ter qualquer vínculo com esse tema na época. Para muita gente, esse já era um bom motivo para desistir, mas para George foi exatamente o contrário. Ainda adolescente, ele havia trabalhado em uma gráfica, conhecia sobre impressão, diagramação e produção editorial. Então ele tomou uma decisão ousada: criar sua própria editora. Ele publicou por conta própria o Horticultura da Maconha, a Bíblia do Cultivador Medicinal. No primeiro ano, o livro vendeu cerca de 6.000 exemplares. Custava $9,95, um preço pensado para qualquer cultivador que quisesse aprender. Não era um livro para especialistas, era um livro para quem estava começando. Os leitores começaram a recomendá-lo uns aos outros. Nascia ali um apelido: a Bíblia. George nunca planejou escrever uma Bíblia do cultivo. Foram os próprios leitores que deram esse nome ao livro. Com o tempo, ele simplesmente decidiu adotá-lo. Décadas depois, aquela obra chegaria à 5ª edição, traduzida para diversos idiomas e com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, sem contar as incontáveis cópias reproduzidas informalmente ao redor do mundo. Tornou-se o principal manual de cultivo de cannabis da sua geração. O sucesso trouxe novas oportunidades. No fim dos anos 80, George abriu sua própria loja de equipamentos para cultivo. Ali, vendia sistemas de iluminação de alta intensidade e equipamentos que começavam a transformar o cultivo indoor. Mas quanto mais conhecido se tornava, maior era o risco. Ensinar pessoas a cultivar cannabis ainda era visto pelas autoridades americanas como uma atividade ilegal. Foi nesse período que surgiu o personagem que o mundo aprenderia a reconhecer. There's a hole in this bucket, and I'll tell you, there's a real good reason why. Let's save our lungs for all the great cannabis we're going to grow. I've got a mask for myself, and of course, a mask for my cameraman. 1/2 unit of clay pellets, 1 shovelful of perlite, 2 units of worm castings. Okay, they also put in the Mineral Magic here, as well as Trichoderma to get the biological activity started in the soil. The Mineral Magic, Trichoderma we use
just a little bit less. Os óculos escuros, a peruca, o bigode, muita gente imaginava que aquele visual fazia parte do personagem, mas não fazia. Era uma estratégia de sobrevivência. George precisava esconder sua identidade para continuar viajando, pesquisando e trabalhando sem ser facilmente identificado. Durante anos, viveu sob um disfarce permanente, convivendo com o medo e com a pressão constante. Ele próprio relata o custo emocional e financeiro desse período, além de lembrar que muitos amigos acabaram sendo presos enquanto ele tentava espalhar conhecimento por meio de seus livros. Existe uma contradição marcante nessa fase da história. Quanto mais pessoas aprendiam com Jorge Cervantes, mais perigoso se tornava o seu próprio trabalho. Mesmo assim, ele nunca parou. Ao longo das décadas seguintes, publicou mais de 50 livros, traduzidos para 8 idiomas, títulos que acompanhavam desde cultivadores iniciantes até produtores experientes. O diferencial de Jorge nunca foi apenas escrever, foi escrever com método. Para ele, cannabis era, antes de tudo, uma planta, e como qualquer planta, podia ser estudada, documentada e ensinada. Foi esse vigor que transformou seus livros em uma referência, justamente em uma época marcada por rumores e desinformação. O próprio George lembra de um dos mitos mais curiosos que circulavam entre os cultivadores: a ideia de pendurar as plantas de cabeça para baixo para que o THC descesse das raízes para as flores. Segundo ele, boatos como esse ajudavam a aumentar ainda mais a confusão em torno da planta. Em 2005, George deu outro passo importante. Levou todo aquele conhecimento para o vídeo. Em parceria com a revista High Times, produziu a série Ultimate Grow, filmada na Colômbia Britânica, no Canadá. Depois vieram novos vídeos gravados na Espanha, em Amsterdã e mais tarde na Cannabis Expeditions, mostrando grandes cultivos na Califórnia. O objetivo era o mesmo de sempre: ensinar, apenas utilizando uma linguagem diferente, do livro para o vídeo, do vídeo para a internet. Depois de 3 décadas escondendo o rosto, outro momento marcaria sua trajetória. Em 2010, George decidiu revelar publicamente sua verdadeira identidade. Fez isso em uma entrevista para a NPR, a rádio pública dos Estados Unidos. Depois de tantos anos atrás de uma peruca e de óculos escuros, descreveu aquele momento como uma libertação. Também falou sobre o peso emocional de esconder quem realmente era e sobre como, com o tempo, pessoas que antes consideravam ele um louco passaram a enxergá-lo como um visionário. Em outubro de 2023, George completou 70 anos. Descreveu um sentimento de orgulho, mas também de responsabilidade, não pelos livros vendidos, mas pelas pessoas que aprenderam a cultivar com mais segurança graças ao conhecimento que compartilhou. Depois de muitos anos praticamente trabalhando sozinho ao lado da esposa, passou a contar com uma equipe para dar continuidade aos projetos que ainda pretendia realizar. Entre essas iniciativas está um novo passo na missão que começou ainda na década de 70. Um livro exclusivamente digital e gratuito, We Grow Cannabis, com 118 páginas e mais de 200 fotografias. O material foi disponibilizado sem custo para qualquer pessoa interessada em aprender. O projeto foi desenvolvido com a colaboração do Dr. Gary Yates e de Stephen Martin Meyer, reforçando a decisão de George de tornar o conhecimento cada vez mais acessível. É curioso observar essa trajetória. Um homem que precisou esconder o próprio rosto para publicar livros, hoje escolhe distribuir parte do seu trabalho gratuitamente para o mundo inteiro. Poucas histórias representam tão bem a transformação da cannabis nas últimas décadas. De um autor anônimo para uma das figuras mais respeitadas da cultura canábica mundial, ele ajudou a escrevê-la, planta por planta, livro por livro, e ao longo de quase 50 anos. Jorge Cervantes não apenas registrou a evolução do cultivo moderno, e talvez esse seja o maior legado de Jorge Cervantes: mostrar que conhecimento só cumpre papel quando deixa de pertencer a poucos e passa a ser compartilhado, porque sementes podem preservar uma genética, leis podem mudar a sociedade, mas conhecimento tem capacidade de atravessar gerações. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e comenta aí qual a próxima lenda que você quer conhecer nessa série. Tamo junto e planta mesmo.